Bom, das teorias assim mais comuns que a gente ouve, né, a gente vê que os maçons controlam o mundo, a maçonaria tem ligação com os Illuminati, a maçonaria cultua coisas erradas, digamos assim, ou Nova Ordem Mundial também ficou na moda, principalmente depois ali dos livros do Dan Brown. O irmão podia comentar um pouquinho sobre essas narrativas, se tem algum fundo de verdade, o que tem de verdade, o que tem de ficção nelas? Bom, vamos lá então. A maçonaria, ela tem, e isso é uma coisa que talvez o preconceito grande com ela surge lá com o Léo Taxil, né, com a maçonaria dissecada ali também, né, também com do Pritchard, né, e também com o Léo Taxil. Então, o que acontece? O Léo Taxil era um cara que ele tinha sido pago, inclusive pela igreja, para difamar a maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria ela defende a liberdade absoluta de consciência, e a maçonaria foi uma das grandes forças que ajudaram a consolidar o movimento protestante no mundo, né? Então eu até acho hoje bizarro quando um evangélico critica a maçonaria com a veemência que eles têm, porque hoje existem evangélicos porque a maçonaria lutou para que No existisse a Brasil, no igreja Brasil, a igreja evangélica. evangélica, inclusive, começou dentro de uma loja maçônica. Sabe dessa história, né? Sim, em 1871, com o pastor Heathcliff, primeira igreja batista, né? Então, Exatamente. são coisas assim que a maçonaria ela sempre teve muito envolvida nesse contexto. Aqui no Brasil mesmo, citaste ali, teve a questão religiosa que fortaleceu ainda mais o movimento evangélico, né? Mas isso é assunto talvez para outra live aí, mas enfim, mas o fato é que a maçonaria ela tem essa situação com a igreja. Por quê? Porque a igreja católica ela tinha, e a maioria das igrejas cristãs também tem o contexto de defender a exclusividade da salvação da alma, né? Então, esses dias eu até falava com um sobrinho meu, que é evangélico, né? Eles, mas quem tá na maçonaria não vai se salvar. Aí eu disse para ele, cara, imagina assim, ó, nós temos 9 bilhões de pessoas no planeta, quase 9 bilhões de pessoas no planeta, né? Nós temos hoje cerca de 2 bilhões de cristãos e 1 bilhão de protestantes. São 3 bilhões de pessoas que são cristãos católicos, entre católicos e protestantes, ou seja, um terço. É um terço da humanidade. O resto vai todo mundo descer highway to hell abaixo, né? Então, o pessoal e assim, ó, e dentro desses 3 bilhões, uma igreja diz que a outra não tem a salvação, ela que tem, né? Então, imagina quão privilegiado você é de estar numa congregação religiosa de 100, 200 pessoas e só essas vão se salvar. Então, é uma coisa assim de pessoas que realmente tem que ter um pouquinho de consciência crítica. Mas, claro, fé não precisa de consciência crítica, né? Fé é fé, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito. Mas principalmente o preconceito religioso fomenta muito isso, né? Então a pessoa diz assim, a maçonaria realiza pactos com o diabo, que não sei o que lá. Assim, ó, graças a Deus, eu cheguei até o grau 33 e eu não vi, até hoje, nenhuma menção a qualquer tipo de ritual satânico ou com sangue na maçonaria. Então, são coisas que a gente vê que as pessoas realmente elas alimentam, né? E aí, a maçonaria discute política. Assim, ó, o que eu vejo hoje de maçons discutindo política, ou querendo decidir rumo político? Os caras se juntar no ágape, um vai lá e diz, as urnas foram fraudadas, o outro, não foram, e ficam naquele bate-papo que não vai chegar a lugar nenhum dos dois, ou se não, porque o candidato tal é bom, o candidato tal é ruim, e é isso, eles não decidem nada, eles ficam naquela, o poder que eu vou usar, naquela masturbação mental que não leva a lugar nenhum, né? Então, as discussões políticas normalmente são isso. Aí o pessoal, a maçonaria tem que respeitar, tem que se manifestar, então vamos lá fazer uma carta aberta. É outra coisa que eu nunca vi utilidade nenhuma, né? Mas enfim, não vou desviar do tema. Mas nas cidades do interior, principalmente, quando as pessoas veem que pessoas mais elitizadas, principalmente ali no começo do século XX, era muito comum as pessoas mais elitizadas serem iniciadas na maçonaria, né? E nesse sentido, as pessoas pensam, os poderosos estão se reunindo vestidos de preto num lugar secreto. Alguma coisa errada está acontecendo. Então, entra no critério de descrédito da autoridade.
Então as pessoas não acreditam numa versão oficial. As pessoas preferem inventar uma teoria da conspiração para dizer se está acontecendo ou não. É tipo a Copa de 98, que todo mundo fala que o Ronaldinho vendeu a Copa para a Nike porque não sei o que lá, enfim, vendeu por um preço que não compra um gauchão. Desculpa, desculpa o termo que eu vou dizer, mas aí tu pega assim, ó, a França naquela Copa estava voando, tomou 2 gols em todo o campeonato, o Zidane no auge, voando, amassaram o Brasil com mérito. E aí o pessoal diz, não, mas o Brasil só perdeu porque o Ronaldinho teve convulsão. O Brasil não viu a cor da bola no jogo inteiro, né? Então, as pessoas preferem criar uma explicação alternativa do que encarar a realidade. E isso é uma coisa que realmente dói. As pessoas têm essa situação de ter o medo de enfrentar a realidade, o medo de enfrentar o que é real. E aí elas preferem acreditar que nós estamos numa espécie de Matrix e tudo mais. E eu respeito quem acredita. Tanto que no meu livro eu abordo essas teorias da conspiração bem e coloco todos os pontos plausíveis e verossímeis. O pessoal fica com a pulga atrás da orelha, porque tem muita teoria da conspiração que é bem real. Por exemplo, essa ali que o Christian Andrade colocou ali da P2. A P2 foi uma loja maçônica e ela teve envolvida com a Cosa Nostra, que é a máfia da Sicília. Ela teve envolvida. E aquele rolo ali que levou à morte do Papa João Paulo I, do Banqueiro de Deus, aquilo ali é muito plausível, aquilo ali é muito verossímil, né? Porque o cara morreu, aí o Papa morre 30 dias depois de assumir, aí por lei do Estado do Vaticano não se faz autópsia no Papa, então todo mundo, ele teve um ataque cardíaco, como é que tu sabe? Eu fiquei sabendo que ele teve um ataque cardíaco, mas vamos fazer autópsia, não pode macular o corpo do Santo Padre. Então, são as coisas acontecem, mas assim, dentro desse contexto, eu posso dizer assim, que a P2, por exemplo, é uma conspiração envolvendo maçonaria muito plausível, mas não estamos falando de instituição maçônica, estamos falando de uma loja, que nem regular era. Né? Também, a história do Jack Stripador é outra conspiração muito plausível, muito verossímil, né? Que ele teria sido maçom e que os rituais dele reproduziam partes de rituais maçônicos. Quem é maçom vai saber do que eu estou falando, né? Dos famosos sinais penais. Então, são coisas que são plausíveis. Mas, entre ser plausível e ser verdade, é outra coisa. Uma vez eu lembro que aquele rapaz, o Cassiano Compostela, o monge Rosa Cruz, ele fez uma palestra. Eu acho que foi ele. Se não foi, eu peço desculpa até para o próprio Cassiano. Mas que ele pegou e fez uma palestra falando de todo o simbolismo cabalístico da Vila do Chaves. Aí o pessoal ficou encantado com aquilo ali e no final ele diz, mas isso aqui, tudo que vocês ouviram, eu acabei de inventar. Ele criou uma situação toda para o pessoal realmente ver como é fácil se criar uma verdade histórica, esotérica e fazer os outros comprar e defender a ideia. Então, tanto que depois tinha gente que, inclusive, acreditava que ele estava zoando, que ele não tinha inventado, que era verdade. Então são coisas que acontecem, né? Então, principalmente assim, mexe com a imaginação, a maçonaria, ela mexe com a imaginação das pessoas por causa disso. Outra teoria da conspiração absurda é que maçom mata filho, que um dos filhos do maçom morre, né? Que o cara não sacrifica o filho, mas um dos filhos dele vai morrer enquanto ele estiver vivo. Deus o livre eu passar por essa situação. Espero que nunca aconteça comigo, né? Mas tem essa teoria da conspiração que diz, o filho do cara vai morrer porque ele é maçom. Bobagem, né? Aí tu pega os guris da Ordem Demolei, como eles sofrem com a cacofonia do Demolei e demônio. Cara, eles sofrem demais com isso, porque até tu explicar quem foi Jacques Demolei, uma vez eu fui fazer uma entrevista com um candidato à Ordem Demolei na casa da mãe dele, a mãe dele, eu entrei e era tapado de santo para tudo que é lado, assim, e a mãe dele numa desconfiança com maçonaria, assim, fazia uma desconfiança absurda com maçonaria, assim, que eu não sei o que alimenta tanto. Aqui na minha cidade tem uma igreja que tem um olho que tudo vê em cima da porta da igreja, em cima da porta. Aí o que eles fizeram? Eles pintaram o olho de tudo vê na mesma cor da parede para não ficar visível, para não dizer que é maçônico. Cara, o olho que tudo vê não é um símbolo originalmente maçônico, ele é um símbolo que a própria maçonaria emprestou da igreja, né? Então, Illuminati. Vocês são um círculo externo dos Illuminati. Depois que alcança grau tal, vira Illuminati. Cara, o Illuminati foi uma ordem que durou 11 anos. Durou 11 fucking years.
11 anos, e depois sumiu, desapareceu, e quem trouxe de volta foi o Dan Brown no livro. E o pessoal ainda acredita. Tem simbolismo maçônico na nota de dólar? Ele não tem nada de maçonaria na nota de dólar. Aquele grande selo tá lá, quando foi concebido, o olho que tudo vê, nem símbolo maçônico era, ele foi inserido depois. Então, é a questão assim, a maçonaria ela tem uma coisa muito legal, que é a busca incessante da verdade. A busca incessante da verdade, a busca de esclarecer, enquanto que as pessoas preferem não buscar a verdade, elas preferem pegar uma teoria da conspiração pronta e compartilhar. E hoje no WhatsApp a gente vê isso todos os dias. As pessoas pegando teoria da conspiração. E quem nunca recebeu, né? Eu falei da Copa da França. Se vocês soubessem o que aconteceu no Parque dos Príncipes no dia tal, vocês ficariam enojados. Foi o que disse o jogador tal. E aí os caras só mudam o texto toda a Copa. Toda a Copa eles só mudam o texto do estádio. Muda o estádio e o nome do jogador. E todo ano o Brasil vendeu a Copa. Então, as pessoas preferem realmente acreditar numa história mais mirabolante. Claro que tem teoria da conspiração, que é bem plausível, tem muita teoria da conspiração que eu acredito, mas a maçonaria não está envolvida em nenhuma delas. Acho muito interessante o que o irmão falou, que as pessoas buscam a teoria da conspiração para fugir da realidade, né? Porque, de fato, a realidade é chata, se você for parar para ver. Né? Mais ou menos o pessoal que acredita na Terra plana fica num auê danado naquela Terra plana, porque e tal. Mas a realidade é chata, né? É muito mais legal você acreditar que você vai tomar um tiro se chegar perto da Antártica do que você acreditar que a Terra é redonda e acabou, né? Não... Se torna muito mais chato. Não, e tem mais uma situação. Eu vou te dar um exemplo assim do quanto a realidade é chata e às vezes pode ser até engraçada. Tem uma repartição pública. Eu não vou dizer em que cidade nem qual repartição é, porque eu vou acabar denunciando os envolvidos. Mas assim, uma repartição pública que tinha uma lenda de que ela era assombrada pelo fantasma de um cara que tinha sido dirigente dessa repartição pública. Um quadro desse cara, e toda vez que passavam lá, o quadro desse cara entortava. O quadro vinham de manhã cedo, o quadro do cara estava torto. Aí, meu Deus, o espírito do cara que tá aqui. Daí chamaram um padre para benzer, chamaram o pastor para expulsar demônio, fizeram de tudo. Aí um belo dia, um amigo meu que trabalha nessa repartição disse assim, cara, toda vez que eu chegava de manhã eu ia lá com o dedinho, borrava o quadro. E todo mundo ficava apavorado e chamaram até padre para exorcizar o lugar, achando que tinha sido um fantasma. Então, assim, ó, a realidade às vezes é muito mais engraçada, porque as coisas são tão simples que às vezes quando a gente cria uma explicação muito complexa e a gente vê que a realidade é bem simples, a gente não acredita, né? Então, eu tenho certeza que se esse rapaz dizer aos envolvidos lá que ele fazia isso, eles vão dizer que ele tá zoando, não é verdade. Então, que realmente tinha alguma coisa, né? E assim, acho que isso vai muito de encontro ao que nós somos como espécie. Porque se você for pegar na história, não sabíamos a origem das madeiras. Cria-se um deus da madeira. Não sabia a origem das águas. Cria-se um deus da água. Não sabia a origem do porquê que às vezes a colheita dava certo e às vezes a colheita dava errado. Então criava-se uma deusa ou um deus da colheita. Acho que tem muito disso também, né? Porque a partir do momento que a gente vai descobrindo que aquilo que a gente mistifica, digamos assim, é muito mais simples, se torna trivial, digamos assim, né? Bom, exatamente. É trivial, é isso aí. Esse é o termo, trivial.